aquela fotinho. Nívia ou a Magdalena, se puder tirar uma foto para nós durante o nosso encontro, só para mim também deixar registrado. Posso iniciar então, diretor? Eu só vou dar uma boa noite. Então, boa noite a todos, né, que estão conosco nesse terceiro encontro da família. Esse encontro a gente está realizando por segmento, então agora é o segmento dos anos finais, né, do Fundamental 2, e contamos aí com a participação da professora Juliana Moraes, que é da Escola da Inteligência, que vai organizar, então, vai trazer para nós a palestra dessa noite. Como eu venho falando nesse momento, né, do encontro da Escola da Inteligência, que é o encontro das nossas famílias, uma das perguntas que o pessoal vem fazendo é sobre o retorno às aulas presenciais. A gente tem um calendário proposto pelo governo do estado, que, se eu não me engano, é 28 de outubro, o reinício presencial das aulas desse segmento, dos anos finais do ensino fundamental. Porém, a gente não tem nenhuma determinação, nenhum cronograma do município. Então, para que a gente possa voltar com as aulas presenciais, tanto o governo do estado como o município precisam fazer essa liberação, né? A partir da liberação do estado e do município de Pelotas é que nós, como escola, podemos, então, decidir se a gente mantém as atividades remotas ou a gente entra, então, retorna para presencialidade, né? Então, pensando, já falando desde agora, né, pensando nesse calendário de iniciar somente em 28 de outubro, né, isso já é, né, dentro do terceiro trimestre, o terceiro trimestre já vai ter iniciado em 19 de outubro, né, a gente não vê muita lógica em um retorno presencial, né, agora para o final do ano. A gente está conversando mais no sentido de que se o cenário de Pelotas melhorar, né, se realmente a gente tiver aí uma bandeira tranquila para a cidade, de preferência, né, uma bandeira amarela, que a gente não tenha mais a quantidade de casos que a gente está tendo atualmente, a gente consiga trazer alguns alunos para aulas presenciais ainda esse ano, mas principalmente pensando nos alunos que têm dificuldade no acesso online. A gente tem alguns alunos que estão com dificuldade no acesso às aulas remotas, então, para conseguir fazer, né, um apanhado melhor com eles até o final do ano, a intenção é focar nestes alunos, porque voltar à presencialidade no meio do último trimestre, para o desenvolvimento das aulas, para a aprendizagem, a gente não vê benefício nenhum, né? E qualquer mudança nesse cenário, né, nessa perspectiva, o colégio vai informar, né? O que eu tenho dito é que nós estamos organizados para aulas remotas até todo esse segundo trimestre, né, até dia 7 de outubro, e, né, até o final do ano também, né? Se a gente tiver um cenário em Pelotas de saúde que nos permita voltar à presencialidade, a gente vai pensar nesse plano B, que hoje a gente está no plano principal, é manter, né, aulas remotas até o final do ano, na expectativa aí, né, que esse vírus vá embora ou que a gente esteja imunizado com a vacina. Uma coisa ou outra precisa acontecer, né? Esse era o recado, um ótimo encontro para a gente nessa noite. Passo a palavra para ti, Juliana, só lembrando, né, para deixarmos os nossos microfones fechados enquanto da apresentação. Boa noite, pessoal, né? Prazer estar aqui com vocês mais essa noite. Hoje nós vamos, né, aí atender as famílias do Fundamental 2. Então, eu vou pedir para as famílias que estão aqui que se identifiquem ali no chat, coloquem o seu nome, né? Ou se a gente tem algum aluno, coloque o seu nome e a sua turma para a gente identificar aí quem a gente tem de familiares e alunos aí da escola, né? E os demais
né, o pessoal da equipe, mais uma vez, prazer de estar com vocês aqui. E, pessoal, hoje a gente, né, tem feito uma dinâmica inicial para as famílias, né, todos nos 2 encontros anteriores, e hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu vou trazer aqui para vocês, pensando aqui que eu tenho uma folha. E essa folha aqui, ela representa a nossa emoção, né? Então, ela é razoavelmente resistente, né? Se eu puxo ela, mas na medida em que eu vou passando pela minha vida e pelas situações de vida, né? Eu entro lá no meu grupo do WhatsApp e tem muitas notícias ruins, isso pode rasgar um pouquinho a minha emoção, não é? Converso com o vizinho, tem uma situação pontual aí na minha família, mais um rasgãozinho aí que a gente dá. Olha a televisão, né, as notícias que não são tão promissoras. Vão me dizendo aí, alguém quer me dizer aí alguma situação do dia a dia em que sente uma pressão nas suas emoções, em que altere? Alguém quer me dizer alguma situação em que se sente assim, que dá aquela abalada? As aulas presenciais, as incertezas, né? A gente sabe se volta, se não volta. A instabilidade econômica, né? Mundial, não é só no nosso país, na nossa cidade. E aí a gente vai ficando aí fragilizado. De repente, né? Então, numa situação maior, eu posso simplesmente me romper. E aí, quando a gente fala aqui de aprimoramento pessoal, de gestão da emoção, de ferramentas que a gente vai conversar, a gente vai voltar aí a pensar aqui, que a gente pratica o DCD, né, o duvidar, criticar e determinar, pensando que a gente ainda é essa folha aqui. E o DCD é essa camada aqui, que chega na... A gente pratica aí, desenvolve a empatia. Quando a gente desenvolve, coloca em prática a nossa gratidão, que a gente tem falado aí nos últimos encontros, o respeito, o silêncio proativo, que nós falamos aqui também, que hoje a gente, né, que às vezes a gente precisa calar fora e gritar dentro, quando a gente fala e reage sem pensar, né, a gente diz coisas que talvez a gente não gostaria, então quando a gente coloca esse silêncio proativo em prática, a gente está aqui deixando essa emoção mais fortalecida. Antes ela era só uma folha, agora nós temos várias camadas. E aí, se eu chego lá e começo a passar novamente por todas essas situações e que a gente vai inevitavelmente passar, né? A gente vai abrir o nosso grupo de WhatsApp, a gente vai receber as informações, a gente vai passar por situações adversas e talvez a gente, né, esteja um pouco mais difícil de rasgar essa minha emoção. Né, eu estou aqui, ó, rasgou um pedacinho aqui, mas a possibilidade de eu me romper, ela é muito menor, né, talvez eu rasgue um pouco, mas eu consigo me restabelecer, posso usar ainda essa folha, porque ela ainda, né, não se rasgou, não se rompeu, e assim é a nossa emoção, né, então, para a gente poder estar falando, para a gente estar fortalecido emocionalmente, porque antes de ser pai, de ser mãe, de ser professor, nós somos seres individuais, né? E para ser um arquiteto das emoções dos nossos filhos, dos nossos alunos, né? Porque a gente também, quanto professor, quanto profissional da educação, a gente também está construindo essa cidade da memória. Eu preciso revisitar a minha cidade da memória, a minha própria, né? Ser aquele que busca o autoconhecimento, o aprimoramento o meu aprimoramento pessoal, e assim eu vou me munindo de ferramentas, né, para alicerçar a cidade da memória daqueles que me cercam, e aí construir as melhores memórias no outro também, né, ser aquele que consolida janelas lights, né, e norteando os nossos filhos, os nossos alunos, eles sejam aí capazes de enfrentar com mais autonomia, mais maturidade emocional, os desafios que a vida vai apresentar. E hoje aí a gente vai passear pelo bairro da empatia,
e esse tema a gente vinha falando aqui um pouquinho antes, né, que vem ganhando muito destaque desde o início da pandemia, né, essa ação global que se fala, né, de pensar no outro, de levar em consideração os medos, a vulnerabilidade do outro. E aí, só para a gente contextualizar, que a gente está falando aqui de bairro da empatia. Poxa, Juliana, o que é bairro da empatia, né? A gente, no primeiro capítulo do material da família, a gente fala aí da cidade da memória. E a cidade da memória, ela é uma metáfora, né, trazida pelo Dr. Augusto Cury, dentro da teoria da inteligência multifocal, em que ele compara a estrutura que compõe a nossa mente a uma estrutura de uma cidade, né? Então, ele fala que a gente tem bairros, esses bairros, às vezes, são mais estruturados, com casas, praças, ruas, e da mesma forma com que a gente passeia, nos relaciona com essa cidade física, passando com mais frequência por determinadas ruas, frequentando determinados comércios, em vez de outros, bairros que eu vou pouco, a mesma coisa a gente tem na nossa cidade da memória, né? A gente acessa por meio do nosso eu, que é a nossa consciência crítica, algumas informações da memória, com mais ou menos frequência, né? E aí é onde a gente traz alguns pensamentos com mais ou menos recorrência, né? Com mais ou menos frequência. Então, a gente né, baseado nas nossas experiências que a gente vai construir ao longo da nossa vida, construindo essas memórias. E ao longo da nossa existência, a gente forma grupos, né, agrupamentos dessas memórias, que aqui, metaforicamente falando, a gente chama de bairro. E os nossos bairros, eles determinam, né, ditam como a gente se comporta. Então, os bairros que eu dou mais atenção, ele ganha mais espaço dentro do meu território psíquico, né, mais terreno. Então, se eu não tenho o costume de passar muito pelo bairro da gratidão, que a gente falou ontem, mas eu passo mais pelo bairro da reclamação, eu sou aquela pessoa que reclama mais. Então, quando a gente revisita esses bairros e essas estruturas e faz momentos como esse de refletir o quanto a gente pode reorganizar essa minha cidade da memória, tirar o lixo de alguns bairros, né, ir lá, tirar os escombros, deixar ele mais bonito, revisitar algumas atitudes que a gente tem, determinantes aí das questões que a gente veio construindo ao longo da nossa vida, como algumas questões culturais que foram alicerçando aí quem a gente é, e que a gente pode, sim, revitalizar esses bairros. Então, hoje a gente vai focar aqui com o bairro da empatia. Deixa eu só passar aqui. E aí a gente vai começar pensando, né, sobre o que é empatia. Empatia, segundo a Associação Americana de Psicologia, né, ela diz que é a compreensão do outro a partir das referências, sentimentos, percepções e pensamentos dessa pessoa, e não de nós mesmos. A tirinha ali fala, né, que é abandonar preconceitos, abrir a mente, se perceber na realidade do outro, e até ser capaz de sentir o que o outro sente. E aí o pai traz, né, isso é empatia, filho. E aí eu queria conversar com vocês aqui. Será que vocês acham que a gente consegue sentir o que o outro sente de fato? O que vocês acham? Coloquem aqui no chat para mim. Será que a gente consegue estar no outro, sentir exatamente o que o outro está sentindo? Sim? Não? O que vocês acham? Se alguém, a gente não está em muitos, se vocês quiserem abrir o microfone e falar. Né, é quase impossível, né? É impossível aí a gente, de fato, estar sentindo o que o outro sente. Né? A gente pode aí nos aproximar dessa perspectiva, nos sensibilizar com o que o outro está sentindo, mas nunca, de fato, a gente vai estar sentindo exatamente o que o outro sente, porque cada um, como a gente falou aqui na nossa cidade da memória, cada pessoa tem a sua construção individual, né? Então, querer que o outro pense como eu exatamente, isso é humanamente impossível. Até porque, né, se me permita uma palavra aqui, dentro da mesma situação, pode ser que duas pessoas diferentes, passando exatamente pela mesma situação, ainda assim os seus sentimentos não serão os mesmos. Exatamente. Porque eu tenho as minhas experiências de vida,
e tu tem as tuas. Então, a gente nunca vai conseguir ter a mesma visão, a mesma perspectiva, né? A gente está olhando para uma árvore, mas tu tá vendo a árvore de acordo com aquilo que tu construiu na vida, e eu estou vendo a árvore da minha percepção, né? Eu vou olhar para aquela árvore e vou, talvez me chame mais atenção a copa, e para ti talvez chame mais atenção o tronco, né? Porque a gente construiu de forma diferente as nossas experiências e as nossas vivências. E aí eu trago aqui, pessoal, será que empatia é a mesma coisa que simpatia? O que vocês acham? Sim, não. É diferente. É diferente, né? Às vezes a gente tem a tendência, às vezes a gente confunde que empatia, ela é sinônimo de simpatia, né? Mas essas duas palavras, elas têm significados diferentes, né? São dois conceitos relacionados, né? Que às vezes são confundidos. Então, a simpatia, ela traz a afinidade que eu tenho com a outra pessoa, né? Pode ser por consequência de ter similaridade nos pensamentos, nos gostos, então, né, eu compartilho com aquela pessoa alguns gostos, algumas afinidades, e eu simpatizo com ela. E a empatia, independente se eu simpatizo com a pessoa ou não, eu consigo perceber os sinais das necessidades dela, né? Então, a gente pode aí ter mais empatia pelas pessoas com quem a gente simpatiza, mas trabalhar a nossa empatia, ela não depende dessa simpatia. Ficou claro? A gente simpatiza com as pessoas, né? Às vezes de cara, assim, né? A pessoa tem afinidade comigo e eu simpatizo com ela. Mas eu ter empatia com o outro, não necessariamente ela precisa ser alguém com a qual eu tenho afinidade. Né? Eu consigo olhar pelas determinadas situações em que ela vai passar com um olhar mais perto daquela situação, independente se eu gosto dela ou não. Para a gente exemplificar melhor aqui a questão da simpatia e da empatia, eu vou passar um videozinho. Tá bom? Vou parar aqui para a gente exemplificar. Ele está em inglês, mas ele está com uma legenda bem. Só um minutinho. And why is it very different than sympathy? Sympathy drives connection. Empathy. Pessoal, tá saindo o áudio do vídeo? Deixa eu só tentar arrumar aqui. Não tá aparecendo a opção do.
Out of judgment, not easy when you enjoy it. Sim, não? Recognizing emotion. And to me, I always think of it I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then look and we say, hey, I know what it's like down here. Nós ouvimos o áudio, mas bem baixinho. It's bad. Pois é. I'm a huge Vocês conseguiram, pelo menos, acompanhar ali a legenda? Baixinho, né? Não sei. É que normalmente aparece aqui para mim compartilhar o vídeo, o áudio do meu computador. E não apareceu hoje. Mas, enfim, perdão. Mas o vídeo nos traz bem essa diferença, né? Do que é a simpatia e o que é a empatia, né? Às vezes é na palavra, na forma como a gente se porta e se comporta, né? Em frente e perante a situação em que o outro se encontra. Só voltar aqui para os nossos slides. E aí eu trago essa pergunta, né? Será que todo ser humano é empático? O que vocês acham? Sim, não? Me digam aí no chat. O que vocês acham? Todo um ser humano é empático? Não? Sim? A maioria não, infelizmente não. E a resposta é sim, né? Por mais incoerente que pareça, né? A neurociência nos diz que a empatia, ela é uma característica humana, né? Que através da empatia a empatia é o que nos possibilita de a gente estar vivendo em sociedade, né? E às vezes é difícil de concordar, porque a gente aí vê na televisão, na mídia, enfim, né? Presencia às vezes tantas situações de egoísmo, de individualismo, né? Mas aí eu trago uma notícia, que a empatia, ela nasce com a gente, mas ela precisa ser constantemente exercitada para que essa competência, ela se transforme num bairro aí da memória bem estruturado, na nossa cidade da memória, e, consequentemente, a gente precisa ter um olhar, aprimorar a empatia. E através dos neurônios espelhos, né, que são essa sala de espelhos aí no nosso cérebro, que a gente reflete as ações praticadas por outras pessoas. Então, essa habilidade, essa competência de ser empático, ela
é o neurônio espelho que nos traz essa condição, né? Essa habilidade desse grupo de neurônios, ela está relacionada diretamente a esse comportamento social que a gente tem. Se a gente não fosse minimamente empático, a gente não conseguiria ter a menor possibilidade de viver em sociedade. Mas o quanto a gente precisa aprimorar essa empatia, né, essa competência para melhorar a sociedade na qual a gente vive, né? E aí a gente trazendo aqui para esse contexto familiar. Eu vou ler um texto aqui e aí a gente vai debater aqui um pouquinho, tá bom, pessoal? Gabriel chega em casa com um semblante frustrado, preocupado, com um boletim em mãos. Ele sempre foi um bom aluno, mas desta vez ele não sabia como dar a notícia de que havia reprovado em 3 matérias. Tomou coragem e contou a novidade para o seu pai, que imediatamente respondeu: mas é claro que você ia reprovar, Gabriel. Eu não vi você encostar num livro esse bimestre, e a sua única obrigação é estudar. E aí, pessoal, como é que vocês reagiriam com o filho, com o Gabriel aí chegando em casa com esse boletim, né, ruim? Será que vocês reagiriam da mesma forma que o pai do Gabriel? O que vocês acham? Quem quiser abrir o microfone ou quiser colocar no chat. Já aconteceu com vocês? O que vocês acham? Eu diria a mesma coisa que o pai do Gabriel disse. É. Mãe, eu só. Eu dizendo para minha filha que ela não faz mais que obrigação. Que às vezes a gente cobra demais e prova, na verdade, é um momento que daqui a pouco ele não estava bem mesmo, né? Mas eu penso que a cobrança é natural do pai. Sim, normalmente a gente se bota na condição dessa pessoa que conduz, né, e que eu preciso ser esse ser de autoridade, né, na minha casa. Então, olha, a única obrigação que você tem é estudar, e ainda você reprova. Mas aí agora a gente vai ver o que aconteceu com o Gabriel nesse bimestre. Gabriel sempre foi um aluno estudioso e dedicado. Além de se dedicar aos estudos, gostava de praticar esportes e jogava como goleiro no time de futebol da escola. Porém, esse bimestre não foi fácil para ele, depois que o time de futebol perdeu o campeonato entre as escolas da região e após tomarem 5 gols do time adversário. Por causa disso, Gabriel ficou arrasado. Carregou sozinho a culpa de todo o time e ainda recebeu vários apelidos dos colegas. Fazer os trabalhos em grupo era insuportável, por isso ele acabou optando por realizar sozinho, e o que prejudicou em algumas notas. Deixou de estar confiante em si mesmo, e quanto mais ele se cobrava, mais desconcentrado ele ficava. Gabriel estava sobrecarregado e envergonhado de contar aos pais, pois tinha medo de receber ainda mais cobranças. Quando recebeu o boletim, o resultado desse bimestre não poderia ser diferente, ele havia reprovado em 3 matérias. Né? E aí, o que a gente pode trazer como reflexão dessa situação, né? Será que a gente precisa conhecer a pessoa ou a história toda para ser empático? Né? Como a gente viu que a empatia, ela é diferente da simpatia, eu não preciso conhecer, gostar ou concordar com a atitude do outro para ser empático, né? E às vezes a gente só vê um lado da situação e já faz o pré-julgamento daquilo. Então, o Gabriel, a gente pode imaginar aqui, ok, o Gabriel sempre foi um aluno estudioso e dedicado, e aí ele chega em casa reprovado em 3 matérias. Será que em nenhum momento o Gabriel mudou o seu comportamento em casa? Será que na mochila do Gabriel, essa mochila não estava mais pesada, não só de livros, mas de culpa? Será que em nenhum momento ele sinalizou essa dificuldade? O que vocês acham? Né? Eu acho que nesse momento teria que dividir a culpa. Aconteceu com a gente no primeiro trimestre, algo bem parecido, né? E a gente não colocou a culpa na filha, nós colocamos a culpa em todo mundo, porque
de repente ela não fez algum dever, alguma coisa, e a gente também não prestou atenção em tudo. Então a gente conversou, né, disse que vai melhorar, nós também melhoramos, para poder ter um próximo trimestre melhor, né? Ou seja, nós Sim. tivemos empatia com ela, né? Cheguei a Exatamente. sentir a dor dela também, que ela ficou muito chateada de ter rodado, e nós também, mas eu não fiquei tão chateada dela ter rodado, mas mais por ela ter ficado chateada, e por eu talvez não ter Sim. ficado mais em cima dela, entendeu? Eu acho que isso daí ajudou bastante. Ela melhorou nesse trimestre, assim, ó, 100%. Né? Então, com a ajuda da nossa em casa, de todo mundo, e com a compreensão, e não apontando, que nem o pai do menino fez, né? Tipo, eu sabia que tu ia rodar porque tu não toca nos cadernos, né? Aí é fácil tu dizer depois que acontecem as coisas. Se tu já está enxergando antes, faz algo antes. Né? Exatamente. Né? A gente precisa... Exatamente, às vezes a gente vê só um lado da moeda, né? Em determinadas outras situações, a gente não sabe o contexto todo e já faz um pré-julgamento, né, a partir daquilo que a gente imagina que foi, da nossa perspectiva. E ser empático é entender a situação como um todo e se colocar no lugar, né? A gente traz aqui a situação do Gabriel, né, a mãe compartilhou aqui, enquanto as outras situações, né, às vezes a pessoa sinalizou alguma coisa, não por palavras, e mais adiante a gente vai falar aqui sobre isso, e a gente não conseguiu ter o feeling, a percepção, né, e o quanto a gente faz, quando a gente exercita essa empatia, a gente aumenta nesse nosso olhar perceptivo perante o outro. E para a gente explorar aqui o bairro da empatia, a gente vai falar sobre os tipos de empatia que a gente tem, né? São 3 tipos que a gente vai conversar aqui um pouquinho. E a primeira é a empatia cognitiva, que é a habilidade da gente entender o ponto de vista do outro, né? Um exemplo da empatia cognitiva, quando a gente consegue se comunicar com determinada pessoa, de uma forma, usando termos específicos com aquela pessoa. Por exemplo, se a pessoa é mais formal, né, a gente não vai chegar conversando com ela, falando gíria, por exemplo, a gente vai usar um vocabulário mais adequado. Se a gente está conversando com uma pessoa que é mais informal, a gente vai se adequar àquela pessoa na nossa linguagem ou nos nossos comportamentos, né? Um exemplo também da empatia cognitiva é quando a gente interage ou está por muito tempo com pessoas de outro estado ou de outro país, e a gente acaba absorvendo sotaque, né? Porque a gente se adapta a falar e a se comunicar com aquela pessoa para que ela nos entenda. Então, a gente tem aí a empatia cognitiva. A empatia emocional ela gera uma emoção dentro de nós perante a situação do outro, né? Então, quando a gente já viveu alguma coisa parecida com aquela que o outro está vivendo. Então, como a mãe trouxe agora, né? Quando alguém que a gente gosta está em sofrimento, a gente também sofre, né? Isso, ela está ligada aí à empatia emocional. E a empatia comportamental é quando a gente expressa o entendimento do sentimento do outro, por exemplo, em relação a um filme. Quando eu choro vendo um filme, por mais que eu saiba que aquilo é encenação, que não é de verdade, eu estou expressando o meu comportamento mediante uma situação que eu talvez nunca tenha vivido aquela situação, mas eu me imagino naquela situação. Então, eu choro, né? Eu me emociono. Então, essa é a empatia comportamental. E para a teoria da inteligência multifocal, esse processo está muito relacionado, o processo da empatia, ela está muito relacionado com o saber ouvir e o dialogar, né, e que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né, sobre como é que a gente pode explorar mais esse bairro e esses tipos de empatia que a gente tem, entendendo mais essas artes. Isso aqui... Vou passar todos aqui, pessoal, só para a gente não ter que ficar voltando. Eu gosto de enxergar vocês, aí eu acabo voltando para a tela. Então, quando a gente fala aqui, né, da arte de ouvir, não basta a gente ter ouvidos para ouvir o que o outro diz, né? Escutar é uma arte, porque nem todo mundo sabe como escutar de verdade, né? Escutar é o processo
né, a processar aquilo que a gente está escutando, é dar significado, é fazer um esforço para tentar compreender o que o outro está me dizendo. Quantas vezes alguém vem contar alguma coisa para a gente, conversar com a gente, e a gente não aguenta ouvir, e a gente já tem logo um palpite para dar, né? E aí a gente mistura o que ele está dizendo com aquilo que a gente tem a dizer, né? E a arte de ouvir é quando a gente realmente presta atenção naquilo que o outro está nos falando, né? Que nem lá no vídeo, né? A pessoa chega, o outro não fala, não expressa, porque a gente sempre tem o nosso ponto de vista a ser colocado, né? Então, a arte, quando a gente desenvolve a arte de ouvir, a gente está ampliando aí a nossa arte de empatia também. E aqui dentro desses tópicos que a gente apresenta aqui da arte de ouvir, eu queria chamar a atenção para interpretar o que está além das palavras e imagens. Né? Quando a gente desenvolve a arte de ouvir, a gente percebe o silêncio. Aquele silêncio adolescente, né? A galera aqui do Fundamental 2, que está na pré-adolescência, encaminhando aí para a adolescência, o que fica nas entrelinhas, o que não é dito, né? Como é que tu tá, meu filho? Não foi nada, não tem nada, né? E essa percepção, né? E aqui talvez o pai do Gabriel, na situação anterior que a gente colocou, quantas vezes o Gabriel deve ter deixado nas entrelinhas da sua fala ou da sua postura, das suas atitudes, que algo não ia bem, né? E quando a gente precisa ter esse feeling com os nossos filhos, principalmente nessa fase aí, em que os filhos e os alunos de vocês se encontram, né, do público que a gente tem aqui hoje no nosso encontro, que às vezes as atitudes, elas falam mais do que as palavras, e a gente precisa estar atento aí, desenvolver aí a nossa arte de ouvir. A gente também vai falar aqui, pessoal, que para empatia é importante também a arte de dialogar. A gente precisa, as duas artes, elas se complementam, né? Quando a gente sabe ouvir, a gente sabe dialogar, e quando a gente tem a arte aí da boa conversa, de forma respeitosa, a gente tem um momento de troca. E esse momento de troca entre família, dentro da Escola da Inteligência, a gente chama aí de cruzar os mundos emocionais. Então, quando a gente consegue se colocar do lado do nosso filho, né, e talvez trazer situações para ele que a gente já viveu, né, quando a gente conversa com ele e conta as experiências pelas quais a gente já passou, a gente se abre quanto àquela postura de autoridade, né, e se abre quanto pessoa, e a gente cria essa conexão empática com esse filho, para que a gente consiga conversar e ouvir aí as necessidades, esse diálogo que às vezes é tão sutil e tão difícil, às vezes, nessa faixa etária, né? Então, saber ouvir e dialogar, ela necessita de tempo, atenção, para compreender as mensagens que talvez fiquem subentendidas. Mas quando a gente está ali para conversar com o nosso filho, ou conversar talvez com um aluno, a gente precisa estar inteiro, né? Demonstrar interesse no que ele está nos falando, e demonstrar respeito quando a gente fala, quando a gente dialoga com ele, né, demonstrando aí os nossos comportamentos empáticos. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido? Sim, não? Sim. Que bom, pessoal. E eu vou trazer aqui, para as famílias que estão aí, eu vou pedir quem tá com seu material. Alguém tá com material? Esse livro aqui, esse livrinho laranja aqui, ó, que as famílias receberam, na página 50, a gente tem um quiz. Como tem bastante pessoal da equipe aqui, eles não estão com material, eu vou ler as situações, tá, pessoal? Eu acho que eu não ganhei esse livro. Não? Realmente está lá na escola, só. Pessoal, eu vou ler o quiz, as perguntas, e aí se vocês puderem anotar, então, as respostas, para depois a gente conversar, tá? Então, eu vou falar uma situação, problema, e dar 3 opções de resposta. A, B ou C, certo? E aí vocês anotem, e aí depois a gente vai calcular. São 5 perguntas. Aí só coloquem aí na folhinha, numerem de 1 a 5, eu falo e vocês respondem se é A, B ou C. Depois a gente calcula aí
quais questões saíram mais? Olha, o meu cachorro latindo. Então, vamos lá. Quando alguém está muito animado com algo, você, letra A, fica irritado e não entende o porquê de a pessoa estar tão feliz. Letra B, entende a situação, mas não compartilha do sentimento de animação. E letra C, também fica animado e feliz pelo outro estar tão empolgado. Pergunta número 2. Quando você vê alguém sendo desrespeitado, você, letra A, acha que cada um tem que cuidar dos seus problemas e não sente nada. Letra B, fica chateado, mas não se posiciona sobre o assunto. Letra C, fica chateado, pensa em como ajudar aquele que foi desrespeitado ou toma alguma atitude com relação à situação. Pergunta 3. Quando vê alguém que está triste, você não fala nada porque não acha que pode fazer algo. Percebe que o outro está triste, mas não fala nada porque não sabe o que fazer. E letra C, percebe que o outro está triste e pergunta se ele precisa de ajuda ou se ele quer conversar. Pergunta número 4. Quando um amigo começa a desabafar sobre os seus problemas, qual a sua atitude? Letra A, muda de assunto porque não quer lidar com os problemas dos outros. Letra B, ouve, mas sem dar tanta atenção. Letra C, ouve e procura se colocar no lugar daquela pessoa para entender a situação. E a última pergunta, quando alguém chora de felicidade, você acha bobo, letra A, perdão, acha bobo. Letra B, entende. Letra C, entende e sente vontade de chorar também. E aí, qual a letra que deu mais aí para vocês? Eu não peguei a primeira pergunta, mas a 2, a 3, a 4... A primeira eu posso repetir, tá? Vou repetir, Tá. tá bom? Tá. Quando alguém está muito animado com algo, qual a sua atitude? Letra A, fica irritado e não entende o porquê essa pessoa está tão feliz. Letra B, entende a situação, mas não compartilha do sentimento de animação. E letra C, também fica animado e feliz pelo outro estar tão empolgado. Então, todos deu C. Todos deu C? Sim. E aí, pessoal, deu mais C? Olha, o pessoal tá com a empatia em dia. Que coisa boa. A letra C aqui é a capacidade de se importar com o outro, de ser atencioso, de ser sensível, consegue reconhecer e compreender as próprias emoções e a do outro, além de ter a habilidade de controlar os impulsos e expressar os próprios sentimentos de maneira apropriada. Né? E aí, pensando que talvez nem todo mundo tenha dado mais letra C, enfim, mas que como a gente conversou aqui, lá no início, a empatia, ela pode ser aprimorada. Todos nós somos empáticos, a gente às vezes precisa só aprimorar. E aqui a gente traz aqui algumas sugestões de aprimoramento, né? Então, o nível de autoconhecimento, não bloquear os sentimentos e refletir sobre as nossas emoções. Então, foi o que a gente conversou lá no início, que a gente precisa se conhecer, às vezes precisa refletir sobre determinadas atitudes. Elevar o nosso grau de atenção, ser mais observação em relação à emoção e os sentimentos alheios, né, e foi o que a gente falou aqui sobre a arte de ouvir, né, que nem toda, às vezes a pessoa está mais cabisbaixa, mais quieta, e às vezes a gente acha que não pode ajudar, enfim, e não traz uma palavra, às vezes, de conforto, que às vezes é só o que a pessoa está precisando. Né? E uma conversa, olhos nos olhos da outra pessoa e volte toda a sua atenção para ela. Né? Então, quando a gente está dialogando com outro, a gente precisa estar presente. Às vezes a gente está conversando com o outro, às vezes o outro está nos contando uma situação
e a gente está aqui no celular, né? Ou está aqui pensando no que eu tenho que fazer depois, né? Então, se a gente se coloca numa forma empática, a gente vai olhar para essa pessoa no olho, né? Vai se conectar aí com ela. E escutar aqui com atenção e sem os julgamentos. Um clima de confiança, né? Então, a pessoa, quando a gente se coloca no lugar do outro e que ela nos escolhe, ou a gente se coloca como uma pessoa para ajudar, a gente precisa estabelecer esse clima de confiança, do que a pessoa vai nos trazer ou não vai nos dizer, vai ficar com a gente, né? A confiabilidade aí é muito importante nesse processo de empatia. Às vezes, eu não posso ir lá perguntar para a pessoa o que está acontecendo com ela só porque eu quero saber por curiosidade, né? Eu tenho que estar ali inteiro. Imaginar-se no lugar da outra pessoa, então, como eu estaria, né, na situação dela. Praticar aí a arte de ouvir e de dialogar. E fazer algum trabalho voluntário, né, em que a gente possa se conectar com as necessidades do outro e ver o mundo a partir de outra perspectiva. Quando a gente faz algum trabalho voluntário, a gente consegue, às vezes, exercer um pouco também a questão da gratidão, de perceber o quão felizardo a gente é em determinadas situações, e consegue ouvir aí outras experiências e outras perspectivas de vida. E aí, pessoal, falando aí, né, na questão da família, né, qual é o papel da família e a empatia, né, qual é a correlação, né, e a família, ela possui um papel extremamente importante no desenvolvimento da empatia, né, na medida que as experiências afetivas, elas acontecem no lar, a gente ajuda os filhos a lidar com os sentimentos e a expressar eles de uma forma empática também, né, então, quando eu consigo olhar com forma empática com o meu filho, eu vou mostrar para ele que ele também, né, quando eu cruzo meus mundos emocionais com ele, quando eu me coloco com ele, não só como figura de autoridade, mas alguém com quem ele pode contar, ele vai começar a perceber a importância disso, né, e também vai agir dessa forma com a gente também e com o outro, né, e nessa fase aí de transição que eles estão vivendo, da infância para a adolescência, ora são crianças, ora são adolescentes, ora são ambos, né, e cheio aí de mudanças físicas, cognitivas, emocionais, as sociais, né, esse processo do desenvolvimento da empatia, ela tem uma extrema importância, né, para a gente fortalecer o vínculo familiar, né, então, quanto pai, quanto mãe, quanto filho, fortalecer esse laço familiar. E através disso, esse adolescente, esse jovem, ele vai também perceber e consolidar os seus relacionamentos, né, com seus amigos, com os próprios pais, de uma forma mais profunda. Faz sentido, pessoal, para vocês? Né, ter o olhar empático aí com o filho, às vezes, né, de trazer, não se colocar não só como autoridade, mas como amigo, né, como aquele que está ali para ajudar e estar junto. E aí eu trago aqui uma coisa muito importante, que a empatia, ela impacta diretamente na sociedade, né? Quanto mais seres humanos empáticos nós tivermos, mais fácil vai ser a nossa convivência, e a gente consegue aí talvez diminuir consideravelmente questões como o preconceito, a discriminação, a violência. Quando eu consigo enxergar o outro, independente da cor, da raça, do sexo, eu consigo olhar o outro como outro ser humano, né, eu consigo olhar para a sociedade e para a humanidade quanto espécie, né, nós somos todos da mesma espécie, independente de como eu aparento, de como eu sou, fisicamente, né, do respeito às etnias, às religiões, né, a gente olha para o outro como outro ser humano, não alguém que discorda de mim de determinadas questões, né, independente da opinião do outro, a gente precisa ter empatia que ele passa, certo? E aí eu queria trazer para vocês aqui um desafio aqui que se chama Cine Empatia, ele também está no material, está na página 59, e aí é vocês assistirem aí filmes, a gente traz aqui algumas sugestões de filmes que trabalham a empatia,
né, para que vocês possam, em família, estarem juntos, construir esse laço afetivo, assistindo a esse filme que vai trazer essa temática, e depois a gente, né, poder dialogar, né, ouvir o que o seu filho pensa, né, se colocar como ouvinte, nessa arte de ouvir, o que ele pensa, será que a gente concorda com aquela mesma situação, como é que a gente vai dialogar depois, né, quando a gente trabalha a questão dos filmes, a gente consegue trabalhar de uma forma lúdica, por mais que os alunos sejam grandes, né, maiores, na verdade, a gente consegue, de uma forma lúdica, trazer essa temática para discussão para dentro de casa. Às vezes a gente não sabe muito bem como abordar determinada situação, a gente usa o filme, e aí a gente vai, né, conversando com esse filho, fazendo com que a gente crie mais momentos de família, estar junto. O Divertidamente é muito legal, né, o Divertidamente fala bastante, o início ali do Divertidamente, ele trata da questão como a metáfora, mais ou menos, como é a cidade da memória, como a gente traz dentro da teoria da inteligência multifocal, né, do quanto, de que todas as nossas memórias, ela tem uma carga emocional, e que na medida em que a gente vai construindo ali, a gente vai fazendo plataformas, que são as memórias que as ilhas de, eu não me lembro o nome que eles colocam no filme, é ilhas de personalidade. No filme eles chamam ilhas de personalidade, aqui na metáfora da cidade da memória a gente chama de bairro, que é através das experiências que a Riley vive, é que ela vai formando a personalidade e a pessoa que ela é. É muito legal esse filme, fica aí a dica para quem ainda não olhou junto com o seu filme, né, para poder fazer essa troca. Pessoal, tinha um vídeo aqui para passar para vocês, ele tem uma música que é bem legal, mas ele não tem a fala. Eu vou tentar passar para ver se o meu áudio funciona aqui. Deixa eu só voltar. Tá devagar, devagar o meu computador hoje. Voltei. Não estava conseguindo voltar para a chamada. Deixa eu tentar aqui compartilhar o vídeo. Gente, enquanto eu abro o vídeo aqui, se alguém quiser fazer alguma colocação com relação ao que a gente conversou, quiser contribuir, sintam-se à vontade. Quiser colocar no chat, abrir o microfone. Se tudo que a gente falou até então fez sentido para vocês, né? Qual é a percepção de vocês com relação a tudo que a gente conversou aqui. Sintam-se à vontade. Alguém já tinha parado para refletir sobre a questão da empatia, enquanto ela impacta aí na sociedade, qual é o nível de empatia de vocês, né, quais são as questões que a gente pode estar aprimorando, a gente sempre pode, né, buscar esse aprimoramento pessoal para desenvolver as competências socioemocionais.
Não saiu o áudio, eu acho, né? Não, mas que fica ela tem uma musiquinha, né, que faz o fundo, assim, que é bem legal, mas ele não tem fala e a gente consegue perceber ali, né, que o cachorrinho, no primeiro momento, ele agiu como a gente conversou lá no início, né, que talvez que nem o pai do menino da nossa situação, ele olhou e quando ele viu a garça, ele reagiu à situação da garça, ele não olhou por trás, né, de por que ela estava querendo aquela minhoca, e quando ele percebe que a garça tinha filhotes para alimentar, ele consegue olhar a situação como um todo, ele se coloca no lugar dela, né, ele oferece ali as minhocas, ele oferece ajuda, ele tem uma ação empática, e ela traz de volta para ele os peixes, né, que até então eles não tinham ganhado nada. E a empatia é isso, quando a gente dá o nosso melhor para o outro, a gente recebe de alguma forma de volta. Quando a gente olha com um olhar empático para o outro, para o nosso filho, para o nosso colega de trabalho, para o nosso parceiro, a gente estabelece uma relação genuína, uma conexão genuína com o outro, e a gente melhora a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade nas nossas relações, e recebe de volta, né, e é assim que a gente precisa trazer esse olhar, né, de trabalhar com isso, né, a mãe colocou aqui, que na idade em que os filhos de vocês se encontram, muito importante hoje para eles, às vezes eles não falam, eles estão mais introspectivos, e que a gente consiga ler as entrelinhas e estar próximo, para que eles se formem também no seu bairro da empatia e entendam também o quão importante é ser empático com o outro. É uma corrente, né? Eu dou e eu recebo de volta, e é um ciclo, né? E ele vai, e ele também estabelece relações genuínas e verdadeiras com o outro, com seus amigos, e a gente vai impactar aí de uma forma muito importante na sociedade, né? A gente melhora a nossa qualidade de vida, quanto família, quanto pessoa, e de forma indireta a gente leva esse cidadão aí para o mundo, gerando aí uma sociedade mais saudável. Pessoal, esse é o meu recado para vocês hoje. Abro aqui para as perguntas, ou alguma colocação, né, se vocês querem colocar, mas espero que tenha sido significativo para vocês, tanto quanto foi para mim. É muito bom, é um tema que eu gosto muito, e quando a gente fala muito de, né, empatia, eu tenho medo, às vezes, da palavra ela se tornar banalizada, né, da gente banalizar, tudo é ser empático, mas aqui a gente traz essa reflexão do qual é o nosso papel quanto ser, né, empático, e qual é o caminho dessa empatia, né, que às vezes talvez ele se perca no meio do caminho, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e quando a gente para aqui para conversar sobre isso, né, e o quão importante, de fato, ele é relevante, ele faz muito mais sentido, né, quando a gente escuta. Alguém quer fazer alguma colocação? Deixa eu só abrir o chat aqui, acho que tem um pessoal aqui que falou. Obrigada, Gabriel, pessoal, acho que foi produtivo o assunto. Obrigado, pessoal, pelas contribuições. Fico feliz mais uma vez de estar aqui mais essa noite com as famílias do Colégio Simon, com a equipe. Obrigada pela receptividade. Espero brevemente encontrá-los pessoalmente, para que a gente possa fazer essa troca aí de uma forma mais pessoal, né, mais calorosa, mas que esse momento não tenha, né, apesar de ser virtual, ele também tenha tocado vocês de alguma forma.
Vou pedir aqui, gentilmente, que vocês... Eu vou colocar aqui no chat o linkzinho da avaliação do nosso encontro de hoje. A gente sempre pede, quando é presencial, que tenha a folha aqui no material, mas, né, hoje a gente está fazendo aí de forma virtual, a gente tem um link. Então, para as famílias que puderem entrar aí e já fazer a avaliação, o meu nome eu vou escrever aqui também, é Juliana Moraes, que vai pedir lá o nome da consultora, e tem um monte de Juliana na Escola da Inteligência. Então, eu sou a Juliana Moraes, né, o nome do nosso encontro aqui é Encontro da Família Online. Fico grata se vocês puderem fazer e me ajudar, né, nesse processo de melhoria contínua, que é o processo da avaliação. Magdalena, quer fazer alguma fala? Diretor? Boa noite, pessoal. Na verdade, assim, ó, enquanto tu falava, eu lembrei de 2 textos, tá? Não vou ler o texto inteiro para vocês não ficarem, assim, cheios da minha fala, mas eu achei muito interessante. Um deles, do Rubem Alves, que é a escutatória. E ele diz o seguinte: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Vou parar por aqui, o texto é muito legal, acho que vale a pena ser lido. Então, este eu lembrei, né, desse texto da escutatória, e eu acho que realmente, assim, é um treino que a gente tem que fazer, né, ele não está de graça, né, a gente tem que trabalhar ele, né, mas vale a pena. E outro que também, agora no fim da tua fala, quando tu colocaste aí que à medida que eu melhoro com a minha família, e isso vai se multiplicar na sociedade. Eu lembrei de outro texto, que eu esqueci o nome do autor, que é do Galo, né? Que o Galo canta, esse eu não sei de cor, tá, gente, só vou falar um pouquinho, que um Galo canta aqui, o outro canta lá, e daqui a pouco é aquela canção de Galo. Na minha casa eu tenho 8 galos, então eu entendo bem de Galo. E é verdade mesmo, multiplica, né? Que eu achei assim, bem bacana. Então é isso, minha gente, uma boa noite a todos, muito obrigado pelo comparecimento de todo mundo, obrigada, Juliana, por mais essa oportunidade da gente aprender também em conjunto aqui. Qualquer necessidade dos pais que estão aqui, vocês podem ligar para a escola, podem me procurar, podem mandar e-mail, né? Que a gente está aqui para resolver. Eu vi que a mãe da Júlia disse que não tem o livro, pode ir lá na escola que eu estou falando, tá? E é isso, gente. Então, obrigado por comparecer e boa noite a todos. Uma boa noite para todos, pessoal. Uma boa noite e um bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.